comandante militar morto num ataque aéreo dos Estados Unidos. Promessas de vingança e ameaças de retaliação ainda estão nos discursos das autoridades iranianas e americanas. Em um comunicado oficial, o governo do Irã anunciou que o enriquecimento de urânio do país não terá mais limites, desrespeitando os termos do acordo nuclear e provocando rumores de que poderá desenvolver uma bomba atômica. O ano é de 2020 e todos nós fizemos a seguinte pergunta: começamos com o pé direito? Também neste fim de semana, o Irã anunciou que não vai mais respeitar o acordo nuclear de 2015 e nem restringir a produção de urânio enriquecido, substância que pode ser usada para a produção de armas nucleares. A questão toda é: por que os limites do enriquecimento de urânio são tão importantes? Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal Ciência em Ação. Se você não me conhece, eu sou o professor Marcelo, mas a galera dessas internet me conhece mais como Marcelão da Química, e nós vamos tratar nesse vídeo de várias paradas que estão relacionadas com as notícias que têm sido divulgadas aí desde que começou nesse ano a treta entre Estados Unidos e Irã. É claro que a gente sabe que essa confusão já vem rolando há muito tempo, mas a gente tem reparado, né? Inclusive eu gostaria de agradecer muito aos alunos aí que mandaram aí essa sugestão de pauta para a gente tratar aqui no canal, que é a questão de muitos termos que estão sendo utilizados aí na imprensa tradicional e que muitas pessoas às vezes ficam com dúvidas, como por exemplo, cara, o que é urânio 235? O que é urânio 238? O que é água pesada? O que é enriquecimento de urânio? Como isso é feito? Então a gente vai tratar nesse vídeo sobre essa questão de pegar a linguagem um pouquinho mais técnica e traduzir para que todos possam entender. Então se você não sabe nada de química, pode ficar calmo, que eu tenho certeza que ao final desse vídeo você vai entender muita coisa e futuramente, caso aí essa questão do programa nuclear do Irã retorne aí às discussões, você possa ter plena capacidade de poder discernir as informações do que está certo, do que está errado, se aquilo é bom, se aquilo é ruim. E eu preciso, claro, começar esse vídeo falando com vocês que em 2015 foi feito um acordo lá entre os países. E o que esse acordo falava? Que o Irã poderia chegar num enriquecimento máximo, né, de urânio 235, que já vou explicar para vocês o que é, de 3,67%. Então esse seria o máximo. E o Irã também não poderia armazenar mais do que 300 quilos desse material radioativo ou ter mais de 5.060 centrífugas, que são utilizadas justamente nesse processo de enriquecimento. E você não poderia ter mais do que 130 toneladas de água pesada, que tem uma galera que não sabe o que é água pesada e para que serve. Então esse era o acordo, e o Irã a essa altura do campeonato já não está mais nem aí com esse acordo, já quebrou esse acordo, já enriqueceu mais do que 3,67%, e a questão toda é, qual é o problema de ultrapassar essa porcentagem? Então eu vou contar isso aí para vocês, várias coisas relacionadas com esses termos que são utilizados nos artigos. Antes da gente ir para a parte da explicação, eu queria que você soubesse que na descrição do vídeo eu coloco várias informações legais, dentre elas um link contendo uma playlist de uma websérie que nós gravamos no ano de 2019 lá na Europa, tratando de radioatividade, ou seja, é um assunto que está relacionado com esse vídeo. Tá passando um card aqui em cima agora, caso você depois desse vídeo queira lá ver, mas eu coloquei lá na descrição do vídeo. Então, sem mais enrolações, acompanha aí a explicação.
Toda a matéria é constituída por átomos. O átomo é a unidade fundamental da matéria. Para a gente poder conseguir entender tudo, a chave é começar falando exatamente disso que vocês estão vendo na tela. Eu coloquei algumas cores aqui, fantasia, e o tamanho também, só para vocês entenderem quem é quem aqui. Então o átomo ele é constituído por 3 partículas: o próton, o nêutron e o elétron. Próton e nêutron são partículas que estão localizadas no núcleo do átomo, ou seja, essa região aqui, tá? E ao redor do núcleo nós temos os elétrons, que estão numa região chamada de eletrosfera. Como vocês podem reparar, esse átomo que a gente está trabalhando, ele tem uma quantidade de 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons. E quando a gente para pensar, por exemplo, em átomos muito maiores, como é o caso do urânio 235, e só para vocês terem ideia, o urânio 235, que a gente fala bastante, ele vai ter uma quantidade de 235 partículas no seu núcleo. Então imagina que é complicado a gente ficar trabalhando sempre com átomo, fazendo o desenho ali das partículas, é algo que não é viável. Então nós químicos utilizamos algumas representações para facilitar a nossa vida, como por exemplo essa representação aqui, onde X representa o símbolo do elemento químico e aqui em cima eu tenho um A que tem um significado e aqui embaixo nós temos o Z que também possui outro significado. Primeiro, o que seria esse Z? Esse Z é o que a gente chama de número atômico, como se fosse a identidade do meu elemento químico. O número atômico ele é regido pelo número de prótons que um determinado átomo tem. Então, por exemplo, nesse caso que eu estou mostrando para vocês, se eu perguntar qual é o número atômico, ora, se o número atômico é definido pela quantidade de prótons que um determinado átomo tem, então, nesse caso aqui especificamente, eu teria um número atômico igual a 2. E esse átomo que eu estou demonstrando para vocês é justamente de um gás nobre, que é chamado de gás hélio. E o hélio, observem aqui embaixo que nós temos a representação do seu número atômico, que é igual a 2. Então observem que é bastante tranquilo. Se no caso do urânio eu virasse para você e falasse assim, olha, o urânio apresenta número atômico 92. Isso quer dizer que o urânio, tendo o número atômico 92, ele teria 92 prótons ali no seu núcleo. Pois bem, agora que você já sabe o que vem ser esse Z, o que seria esse A? Esse A é o que nós chamamos de número de massa. O número de massa nada mais é do que um somatório de prótons e nêutrons de um átomo. Então, nesse caso especificamente, se eu tenho 2 prótons e 2 nêutrons, eu somo 2 com 2, eu chegaria a 4, que é o número de massa do meu elemento hélio. Observe aqui que eu coloquei para vocês o cálculo, para vocês terem isso daqui anotado, caso vocês queiram aí ter alguma informação no caderno de vocês. Então agora nós vamos pegar esse conhecimento e nós vamos fazer o quê? Trabalhar com o urânio. Então eu quero que vocês saibam desde já que nós temos algumas espécies de átomos de urânio existentes na natureza. Eu reservei aqui 3 delas que a gente vai discutir, que é o urânio de número de massa igual a 238, o urânio de número de massa igual a 235 e urânio de número de massa igual a 234. Observe que eu coloquei aqui para vocês o número de massa, o número de prótons e o número de nêutrons de cada espécie de urânio que existe. Nós chamamos essas espécies que eu coloquei aqui para vocês verem de isótopos. O que são isótopos? Isótopos são átomos que apresentam em comum o mesmo número atômico. Em outras palavras, eu vou ter o mesmo número de prótons. Ou seja, toda vez que eu falo de isótopos, eu estou falando do mesmo elemento químico.
O que vai diferenciar esses isótopos é a quantidade de nêutrons que há no seu núcleo, que consequentemente vai me resultar diferentes valores para o número de massa. E aí, quando você pega, por exemplo, uma matéria para ver, por exemplo, o jornal O Globo tá falando que o urânio 235. O que é o urânio 235? Nada mais é do que o átomo de urânio que apresenta número de massa igual a 235, ou seja, toda vez que você vê o urânio 235, esse 235 é um número de massa. O que seria o urânio 238? Seria o urânio que apresenta número de massa igual a 238. E por último, o urânio 234. Eu gostaria que você soubesse que existe o urânio 236, mas nós não vamos comentar aqui nesse vídeo, porque esses três isótopos possuem uma relação com o que a gente está discutindo, que é o fato que na natureza o minério que contém urânio, que a gente chama de pet blenda, possui cerca de 99,27% do urânio 238, cerca de 0,72% do urânio 235 e uma quantidade muito pequena que é de 0,005% do urânio 234. Então, esses são os três isótopos presentes no minério chamado de pet blenda. E digamos que quando você tem a grande mídia falando lá desses isótopos, o urânio 234, ele quase não é mencionado, porque a sua quantidade é muito pequenininha. E a grande pergunta que fica é, por que a gente vê a imprensa falando tanto do urânio 235? Então, que bruxaria tem esse determinado isótopo? O urânio 235, ele é instável. Ou seja, ele acaba sofrendo um processo de fissão nuclear, que daqui a pouquinho a gente já vai estar falando, e você vai entender como que se dá o processo de transformação desse isótopo para a produção de energia, por exemplo, em uma usina nuclear, ou até mesmo para a produção de uma bomba atômica. Então fique ligado que o urânio 235 ele é instável, e para produzir energia, pesquisa ou armamento é esse que é interessante. O urânio 238, ele é o que? Ele é estável e ele acaba não sendo interessante para todas essas finalidades que eu mencionei aqui para você. Então vamos parar para pensar. Se o isótopo de interesse está em baixa quantidade, isso quer dizer que a ciência evoluiu ao ponto de desenvolver processos para fazer com que eu separe a parte que não é interessante, que é o isótopo 238, da parte interessante, que é o isótopo 235. Então, como que os cientistas fazem para poder separar esses diferentes isótopos? Então, nós temos que aquela pet blenda que eu estava falando para vocês, ela vai ter esse óxido aqui que a gente chama de dióxido de urânio. Esse dióxido de urânio, ele vai ser composto majoritariamente pelo urânio de número de massa 238 e uma pequena parte de número de massa 235. Para poder fazer a separação, a estratégia que é utilizada é converter esse dióxido de urânio em uma outra substância chamada hexafluoreto de urânio. E para fazer essa conversão, resumidamente, o que a gente faz? A gente pega esse dióxido de urânio, coloca para reagir com fluoreto de hidrogênio, produzindo tetrafluoreto de urânio mais água. Aí, essa substância formada numa primeira etapa acaba sendo vaporizado e aí a gente vai produzir o tetrafluoreto de urânio lá no estado gasoso. Por último, eu vou pegar esse tetrafluoreto de urânio e eu vou colocar para reagir novamente, mas dessa vez com o flúor gasoso, que aí vai produzir o hexafluoreto de urânio. E aí a grande pergunta que aparece é: ô Marcelo, por que o hexafluoreto de urânio é mais interessante
para separar ali aqueles diferentes isótopos do urânio do que o dióxido. Por que é mais interessante? E aí eu gostaria que vocês entendessem essa pequena tabelinha aqui que eu coloco como TF e TE. O que é TF? TF é a temperatura de fusão, ou seja, a temperatura em que um determinado material passa do estado sólido para o líquido. Em outras palavras, eu gostaria que você imaginasse o gelo, que é a água no estado sólido, passando para a água no estado líquido, ou seja, o gelo vai, entre aspas, derretendo. A temperatura com que o gelo muda de estado físico, a gente chama de temperatura de fusão. No caso da água, essa temperatura de fusão, ou ponto de fusão, como a gente pode chamar, é de 0 graus Celsius. No caso do dióxido de urânio, essa temperatura, para você pegar o dióxido de urânio sólido e passar para o líquido, é de 2.865 graus Celsius. Então, essa daqui seria a temperatura de fusão do dióxido de urânio, tá? E aí eu faço a seguinte pergunta para você. Cara, qual seria a temperatura de ebulição do dióxido de urânio? Seria muito superior a essa daqui. Então a temperatura é tão alta, tão alta, tão alta, que não vale a pena trabalhar diretamente com o dióxido de urânio. Aí é que entra a explicação por que o hexafluoreto de urânio é mais interessante. Então observe aqui que eu coloquei a temperatura em que o hexafluoreto passa para o estado gasoso, que é uma temperatura de 56,5 graus Celsius. Ou seja, é muito mais fácil fazer uma separação usando o hexafluoreto de urânio do que o dióxido de urânio. Então, por isso que a gente desenvolve essas reações químicas visando modificar de dióxido de urânio para hexafluoreto de urânio, porque a temperatura é muito menor. Então, quando você tem todo esse processo de transformação, você vai ter o quê? A presença de hexafluoreto contendo átomos do isótopo 235 e átomos do isótopo 238. Naturalmente, vocês sabem que esse cara daqui vai estar em maior quantidade do que o de cima, que é o interessante, que está em menor quantidade. E aí, a gente precisa virar para você e falar o seguinte, olha, esse camarada que tem número de massa 235, ele vai acabar sendo mais leve do que o de número de massa 238. Então isso vai gerar uma consequência que é a massa molar do hexafluoreto de urânio com o isótopo 235, uma massa menor do que o que tem o isótopo 238. E qual é a relevância dessa questão das diferentes massas? A relevância é que isso vai ser o diferencial para que a gente consiga realizar uma separação desses isótopos. E essa separação, ela é feita utilizando centrífugas, tá? Especialmente feitas para poder realizar essa separação. Então, o que eu quero que vocês entendam com esse desenho simples que eu fiz, que é para todo mundo entender? Nesse processo de separação, você vai ter a injeção dentro da centrífuga desse hexafluoreto de urânio, que você vai ter na cor vermelha, essa aqui que eu pintei, o gás contendo o isótopo mais pesadinho, que é esse de baixo, e o que não está pintado, né, o que está branquinho, é o que é mais leve. Então, o que vai acontecer? O gás ele entra aqui, aí ele vai aqui para dentro da centrífuga, e aí você vai ter essa centrífuga lá girando, como qualquer centrífuga que tem, então vai ficar lá girando, e pelo fato desse camarada ser mais pesado, a tendência é que ele fique o quê? Que mais na borda e o camarada que é mais levinho fique aqui no centro da centrífuga. E aí depois
O camarada que é mais levinho, ele vai ter uma tendência a se concentrar na parte superior e o cara mais pesado na parte inferior. Por que isso? Porque a galera faz um aquecimento do fundo dessa centrífuga para fazer com que o gás que seja mais pesado fique aqui no fundo e o mais leve acaba sendo movido pelas correntes de convecção. Então ele vai ficar concentrado aqui. E aí, nesse sentido, você consegue fazer uma separação. Mas é claro, eu estou fazendo um esquema aqui bem simplesinho para vocês entenderem, mas para que essa separação ela possa ser, digamos assim, visível, eu vou precisar de muitas centrífugas ligadas em cadeia fazendo esse processo aqui. Então não é uma centrífuga que eu preciso de várias para fazer com que esse processo seja efetivo. E aí, eu não sei se você lembra que eu falei antes de vir aqui para a etapa da mesa que o Irã, lá naquele acordo de 2015, ele não poderia ter mais de 5.060 centrífugas. Então, no processo de enriquecimento do urânio, você precisa de ter várias dessas aqui ligadas ali numa sequência para poder fazer o enriquecimento de forma específica. Então, o urânio ele já ultrapassou essa quantidade de 5.060 centrífugas. E aí, à medida que você vai desenvolvendo esse processo, você pega esse hexafluoreto que você está separando e depois retorna para dióxido de urânio, onde você vai desenvolver pastilhas e tal para fazer o combustível que vai ser utilizado nas usinas. Para usinas nucleares, você tem aí uma faixa de 5% do isótopo 235. Para pesquisa, é utilizado uma faixa de 20% desse isótopo e para armamento, cerca de 90%. Então a grande preocupação é que ao burlar esse limite que tinha sido estabelecido de 3,67%, o Irã, com mais centrífugas, possa chegar aí a uma quantidade que seja possível desenvolver armas nucleares. E aí eu vou colocar agora na tela um esquema que eu peguei no site da BBC, que eles adaptaram aí de um site gringo, que é sobre o esforço necessário para conseguir urânio com qualidade para produzir armas. Então percebam que no próprio esquema que vocês estão vendo, diz que você precisa de pouco esforço para você transformar esse urânio. Então 83,5% de esforço para chegar a 4% do isótopo de interesse, e um pouco mais de esforço para chegar a 20% e um pouco mais você alcança a porcentagem adequada para produzir armas nucleares. E aí a grande pergunta é, para produzir arma como essa que vocês estão vendo o resultado de uma explosão, ou então para fazer o combustível para as usinas nucleares, o processo que é desenvolvido é o de fissão nuclear. Então agora eu vou deixar com vocês o professor Paulo Valim, que ele vai demonstrar como que o processo funciona. As reações nucleares podem ser duas. Nós podemos ter reação de fissão e reação de fusão. Na fissão nuclear, nós temos um núcleo maior se quebrando e formando dois ou mais núcleos menores. Já na fusão, nós temos núcleos menores se unindo e formando um núcleo maior. Nessas duas reações, os produtos são mais estáveis do que as formas anteriores. Combinado? E dessas duas reações, a que nós mais usamos é a reação de fissão nuclear, seja nas usinas, seja para fazer uma bomba atômica, ok? E nós já vimos que esse tipo de reação libera muita energia. Só para você ter uma ideia, 1 kg de urânio 235 libera de 2 a 3 milhões de vezes mais energia do que a queima de 1 kg de carvão. E o combustível mais comum da fissão nuclear é o urânio 235. A sua fissão acontece na maioria das vezes quando nós bombardeamos o núcleo do urânio com um nêutron. Quando isso acontece, o urânio se quebra em átomos menores, formando criptônio, bário, liberando ainda 3 nêutrons e muita energia. E agora entram as usinas nucleares, que usam toda a energia liberada durante a fissão para converter a água em vapor,
que vai passar pelas turbinas, acionando um gerador que vai produzir energia elétrica para abastecer cidades e indústrias. Só que agora, guys, que nós temos que tomar muito cuidado com a fissão. Por quê? Lembra que nós falamos que é necessário um nêutron para ativar o núcleo do urânio, para que ele quebre? E quando esse núcleo se quebra, ele libera 3 outros nêutrons? Beleza, a gente está falando de um só, mas a gente tem um átomozinho só de urânio? Não. Pegue 1 grama que seja, 1 grama de urânio. Quantos átomos de urânio não tem ali dentro? Milhares de átomos. E quando um quebra, emite 3 nêutrons que vão o quê? Ativar outros 3 núcleos. Vão liberar cada um mais 3 nêutrons, ativando outros 9 núcleos, fazendo o que nós chamamos de uma reação em cadeia, liberando muita energia. Por isso que é importante para as usinas nucleares controlarem essas reações de fissão. E além disso, nós vimos que a fissão do urânio produz outros elementos que também são radioativos. E esses elementos também vão ficar na natureza. Então, um outro problema que se surge ao utilizar a energia nuclear é como lidar com esses resíduos. E aí, galera, agora que vocês já estão craques no processo de fissão nuclear, o acordo de 2015 falava que o Irã poderia ter no máximo 130 toneladas de água pesada. E afinal de contas, o que é a água pesada? Então, vocês sabem que a água apresenta como fórmula H2O. E se eu levar em consideração a massa dos hidrogênios, que são 2, e a massa do oxigênio, eu vou chegar a uma massa molar de 18 gramas por mol. Essa água comum que nós temos aí saindo da torneira das nossas casas apresenta o isótopo de hidrogênio que tem número de massa igual a 1. Ou seja, o hidrogênio só apresenta um próton no seu núcleo. Só que existe um outro isótopo que apresenta número de massa igual a 2. Ou seja, eu vou ter, além do próton que está no núcleo, eu vou ter um nêutron. Então, fazendo o somatório, eu chego ao número de massa 2. E esse isótopo aqui, ele tem um nome especial, que se chama deutério. E a água pesada, muitas vezes, ela é representada através dessas duas possibilidades de fórmula, que é D2O, onde D é uma alusão ao isótopo hidrogênio, mas às vezes a sua fórmula pode ser representada colocando um 2zinho aqui em cima em alusão ao número de massa do isótopo presente na água pesada. E ela é pesada porque justamente esse nêutron vai fazer com que a sua massa seja maior do que a água comum. Mas afinal de contas, o que a água pesada ela é de importante ao ponto de estar presente lá no acordo feito em 2015? Galera, a água pesada ela é um moderador lá nos reatores nucleares e, além disso, é essencial para você induzir a fissão nuclear. Em outras palavras, se eu tenho um programa nuclear, inevitavelmente eu preciso da água pesada, porque se eu não tiver ela, o meu processo de fissão nuclear lá nos reatores nucleares vai ficar travado. Então eu não vou conseguir fazer o processo da maneira como ele deve ser feito. Então é uma coisinha simples que, se eu limitar a quantidade presente no programa nuclear de um país, eu acabo inevitavelmente colocando uma limitação, que é o caso do Irã. Inclusive, há uma história muito interessante envolvendo a Segunda Guerra Mundial com relação à destruição de tanques de água pesada lá no programa nuclear da Alemanha. Se por acaso vocês tiverem interesse que eu conte essa história, coloquem aí nos comentários para a gente ver se a galera se interessa e faça o vídeo para vocês, beleza? Então, pessoal, esse daqui foi um vídeo bem simples para poder conversar com a maioria do público que nos acompanha, principalmente a galera que nunca estudou química, e eu espero que esse vídeo possa ter ajudado. Um mega abraço para todos e até um próximo vídeo.